é um dos conceitos mais complexos e debatidos no cristianismo. A origem da Trindade não é encontrada em um único versículo bíblico, mas sim em uma interpretação teológica de diversos textos. A ideia central da Trindade é que Deus existe em três pessoas distintas: o Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo, mas que essas três pessoas são um só Deus. Como essa doutrina surgiu? Primeiros séculos do cristianismo. Os primeiros cristãos buscavam entender a natureza de Deus e sua relação com Jesus Cristo. Concílio de Nicéia, 325 d.C. Nesse concílio, líderes da Igreja tentaram unificar as diferentes visões sobre a natureza de Deus e de Jesus, resultando em uma definição mais formal da Trindade. Desenvolvimento teológico. Ao longo dos séculos, teólogos cristãos aprofundaram a compreensão da Trindade, utilizando analogias e metáforas para explicar um mistério que, por sua natureza, transcende a compreensão humana. É importante ressaltar: a Trindade não é um conceito fácil de entender. Muitas pessoas, inclusive teólogos, dedicam suas vidas a estudar e refletir sobre essa doutrina. Existem diferentes interpretações da Trindade dentro do cristianismo. Algumas denominações cristãs enfatizam mais a unidade de Deus, enquanto outras dão mais ênfase à distinção das três pessoas divinas. Para saber mais, se você quiser se aprofundar nesse tema, sugiro que consulte Enciclopédias Teológicas. Elas oferecem explicações detalhadas sobre a Trindade, incluindo sua história e diferentes interpretações. Obras de teólogos. Autores como Agostinho, Tomás de Aquino e Karl Barth dedicaram grande parte de suas obras à compreensão da Trindade. Bíblia. Embora a palavra Trindade não apareça explicitamente na Bíblia, diversos textos são utilizados para fundamentar essa doutrina. No vídeo de hoje, vou apresentar resumidamente duas opiniões divergentes sobre a Trindade. E você, acredita na Santíssima Trindade? Tem alguma dúvida sobre a Trindade, mas medo de estar pecando? Comente o que você acha dessa controversa doutrina da teologia cristã. A primeira questão é o seguinte: a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade se desenvolveu quando? Professor, a doutrina da Trindade se desenvolveu na Bíblia. Quando as pessoas entendem de Bíblia, vamos pegar desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, algumas pessoas acreditam que Deus chegou, pegou a Bíblia, encapou ela bonitinha, deu para os personagens, coloca aí debaixo do braço e divulga isso. Quando nós falamos da doutrina da Trindade, o desenvolvimento dessa doutrina, desse ensinamento, é desde o Antigo Testamento, professor? Não, senhores, não é desde o Antigo Testamento. Ela se desenvolveu no Concílio de Constantinopla em 381 d.C. Olha só, no Concílio de Constantinopla. Peraí, professor, mas não foi no Concílio de Nicéia? Não, senhores. No Concílio de Nicéia surgiu um embate entre Sabélio e Ário concernente à divindade de Jesus, tá? Não foi concernente à Trindade. A Trindade ela foi desenvolvida no Concílio de Constantinopla em 381 d.C., segundo o tomo de Damaso, tá? Em 382 d.C. veio no credo de Atanásio, então o credo atanasiano. Aí segue-se o que foi definido. Olha o que foi definido no Concílio de Constantinopla, segundo o tomo de Damaso e segundo o credo de Atanásio. O credo é de Creio. Aí vem escrito o seguinte: disse que há três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na divindade. O que diz também esse credo? Disse que cada uma dessas pessoas, veja bem, pessoas, são distintas e eternas, nenhuma tendo surgido antes ou depois da outra, tá? Esse é o que diz o credo, tá certo? Disse que cada um é todo poderoso, nenhum sendo maior ou menor que o outro,
disse que cada um é onisciente, sabendo todas as coisas, diz que cada um é Deus verdadeiro, contudo, diz que não há três deuses, mas um único Deus, tá? Esse é o credo de Atanásio, tá? Agora eu faço algumas perguntinhas básicas também. Primeiro, qual texto informa que Deus se compõe de três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas que as três são um único Deus? Qual o texto que afirma isso? Um texto, eu quero, bíblico, que diga que existe três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Um texto que diga, preste atenção no que eu estou dizendo, um texto bíblico que diz que existe três pessoas distintas, mas que também são um único Deus. Único Deus eu quero. Alguém pode me dar uma única referência que afirme isso? Que existe três pessoas distintas, mas os três é um único Deus? Ok? Essa é a primeira perguntinha. Outra pergunta. Qual texto informa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em todos os aspectos? Quais são esses aspectos? Primeiro, eternidade, poder, posição e sabedoria. Última pergunta. Em qual parte textual da Bíblia iguala o Espírito Santo ao Pai? Ou seja, três perguntinhas básicas, tá? Fundo histórico da Trindade. Uma vez que a Trindade não é encontrada na Bíblia, tá? Não existe a palavra Trindade, todo mundo sabe que não existe na Bíblia, tá? Isso eu não preciso nem falar que é uma palavra que não existe, certo? Então, uma vez que a Trindade não é encontrada na Bíblia, o vocábulo Trindade, como muitos estudiosos e teólogos admitem, como chegou a ser visto como um ensinamento tão importante? Hoje muitas pessoas defendem a Trindade. Então, qual meio, qual forma? Professores de teologia como Roger Olson e Christoph Hall explicam parte do quebra-cabeça em seu livro. É compreensível que a importância dada a esta doutrina é desconcertante para muitos cristãos leigos e estudantes. Em nenhum lugar está claro e equivocadamente declarado nas Escrituras. Como pode ser tão importante se não for explicitamente indicado nas Escrituras? A doutrina da Trindade desenvolveu-se gradualmente após a conclusão do Novo Testamento. No calor da polêmica, mas os pais da igreja, agora entra a chave da questão, mas os pais da igreja que o desenvolveram acreditavam que eles estavam simplesmente fazendo exegese, é o que eles acreditavam, e uma suposta revelação divina e não especulando ou inventando novas ideias. A doutrina da Trindade se desenvolveu de forma explícita no século IV. Olá a todos vocês, vamos gentilmente pedir a gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorfabioSabino.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau! Outro mistério, a Trindade. Três, não é três deuses. Então, tem algumas coisas no cristianismo que os cristãos históricos, eles preferem dizer, eu não sei. A Trindade é bíblica ou é uma coisa que veio depois? Não. Depende do que você quer dizer com bíblica. Tá na Bíblia? Não. Tem alguma coisa que justifique isso? Tem, aí sim. Ah, é? É, tem, claro. Você não tem a palavra Trindade na Bíblia. Exato. Mas você encontra passagens que dizem que existe só um Deus, um único Deus, Criador dos céus e da terra, um Deus só. E ao mesmo tempo você encontra três pessoas na Bíblia que são dirigidas, ou que as pessoas se dirigem a ela, ou o texto se dirige a ela como sendo Deus. Então, Jesus é tratado como Deus. O Espírito Santo é tratado como Deus. É um episódio, por exemplo, lá em Atos, no capítulo 5, quando Ananias e Safira eles tentam enganar o apóstolo Pedro numa questão financeira lá. O Pedro, por inspiração e revelação de Deus, descobre a trama e diz: por que vocês estão mentindo ao Espírito Santo? Vocês não mentiram ao homem, mas vocês mentiram a Deus.
Então é evidente que na cabeça de Pedro, o Espírito Santo é Deus. Mais conhecido, Jesus disse: vão por todo mundo, batizem as pessoas que creem em mim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, seria, no mínimo, blasfêmia você colocar o Espírito Santo e o Filho ao lado de Deus, se eles não fossem da mesma categoria, né? Da mesma natureza. Entendi. Várias outras passagens, 1 Coríntios capítulo 12, quando Paulo fala lá dos dons espirituais, ele fala do Cristo que é o Senhor, fala de Deus o Pai, fala do Espírito Santo. No início da carta aos Efésios, capítulo 1, o que é que Deus fez? Deus planejou tudo, depois ele fala do Filho que executou tudo e depois do Espírito Santo que aplica tudo. É muito bonito, tem muitas passagens que a gente chama trinitárias. Agora, o nome Trindade, ele foi elaborado posteriormente. Entendi. Posteriormente. Para poder se referir a esse conceito, né? Mas também deu polêmica no início da história da igreja cristã. Mas, finalmente, eles chegaram a esse consenso. E na Bíblia, entre Velho Testamento e Novo Testamento, o Espírito Santo, ele está agindo desde o início dos tempos? Sim. Ou ele começa só depois da vinda de Cristo? Não. Você encontra referência ao Espírito Santo já no relato da criação, Gênesis 1, verso 2. Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E aí, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, desde o início, já no primeiro capítulo da Bíblia, você tem referência à ação do Espírito Santo. É claro que ela ganha mais destaque a partir da vinda de Cristo. De uma maneira muito simples, né? Didática, você pode dividir a história bíblica entre o período do Pai, que é o Antigo Testamento, em que não é que os outros dois não estavam, mas que o Pai é que está à frente, ele é que aparece. Certo. O tempo do Filho, 30 anos, com Deus Filho aqui entre nós, e agora o que a gente chama de dispensação do Espírito Santo, em que o Espírito Santo ele está atuando através da fé dos crentes em Jesus Cristo pelo mundo todo. Então, 3 etapas correspondentes às 3 pessoas da Trindade. É uma maneira muito simples de dividir a história bíblica, mas às vezes ajuda. Lembre-se, a Trindade é um mistério da fé cristã e, como tal, não pode ser totalmente compreendido pela razão humana. A aceitação da Trindade é um ato de fé.